dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Rudá, eu sou mediador de língua portuguesa e literatura e hoje estamos aqui, né, para trazer para vocês a orientação acadêmica especial de arte, né? Então vamos se apresentar rapidinho e aí depois dessas apresentações a gente segue, beleza? Oi, gente, meu nome é Monique, eu sou a mediadora de redação do Polo de Rio Bonito. Oi, gente, meu nome é Tuane, eu sou mediadora de língua espanhola. A nossa tutoria é à distância, vocês podem me achar no Facebook, nas páginas dos polos e presencialmente também no futuro, em breve esperamos. Fala pessoal, meu nome é Douglas e eu sou mediador de história. Fala galera, meu nome é Caio, eu sou mediador de geografia do Polo de Rio Bonito. A gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre arte. Então é isso, gente. A ideia aqui hoje é mais a gente estabelecer, né, algum tipo de diálogo e convidar vocês à reflexão sobre esse tema, né? E eu gostaria de começar com uma pergunta, né, que é: o que é arte? O que é arte para vocês? E eu gostaria que vocês, se possível, né, pausassem o vídeo 1 minutinho, 2, para pensar um pouquinho sobre essa pergunta e depois continuar assistindo, né? E aí já adianto a resposta. A resposta é que não tem resposta, né? A gente não tem uma resposta definitiva e única para essa pergunta, justamente porque a arte é algo extremamente complexo, né? Ela é uma atividade humana que está intimamente relacionada com a cultura, intimamente relacionada com a temporalidade, né? Intimamente relacionada com a história. E que, em razão disso, não é possível a gente fazer uma única definição de arte, né? Se a gente for ao dicionário, se a gente for à literatura que trata, né, da arte, a gente vai encontrar uma série de definições, uma série de tentativas de se definir, mas nem se a gente juntar isso tudo, a gente vai conseguir, né, alguma definição única, tá? Então, a gente pode, já que a gente não pode responder a essa pergunta, né, a gente pode pensar em diferentes olhares, né, acerca da arte, diferentes modos de olhar a arte. A gente pode olhar a arte pelo via da temporalidade, né, a gente pode pensar em como que a arte se transforma com o passar do tempo. A gente pode olhar para a arte pela via do espaço também, né, como que uma determinada manifestação artística se dá, por exemplo, em uma determinada região do Brasil, ou em outra, ou em diferentes países. A gente pode olhar também para a arte pela via das próprias manifestações artísticas, né? A gente tem uma gama de manifestações artísticas distintas, né? A pintura, a música, o teatro, o cinema, a fotografia, e por aí vai, né? E, por último, tem também a função social da arte. A gente pode pensar a arte a partir de sua função social, né? E aí eu vou aproveitar que a gente vai falar um pouquinho de função social e vou passar a palavra para a Monique, que vai explorar um pouquinho melhor isso. Oi, gente. Pegando o gancho do Rudá, vou falar um pouquinho sobre a censura dentro do mundo das artes, né? Então, em primeiro lugar, expressar-se artisticamente é um ato político. Isso porque a política, além de estar ligada, claro, às orientações de governo de determinado lugar, ela também está ligada à cidadania, ou seja, à prática de deveres e ao exercício de determinados direitos. Então, quando um determinado setor da sociedade está no governo, por alguns motivos, por uma questão moral, ele pode vir a censurar, ou seja, vetar ou proibir determinadas manifestações artísticas com base em determinados valores. E pensando nisso, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos desse tipo de situação que já ocorreu, né? Beleza. Esse exemplo aqui é um afresco do Michelangelo que está presente no teto da Capela Sistina. O nome desse afresco é Juízo Final e foi encomendado para esse artista. Na época em que foi pintado, estava ocorrendo uma reforma chamada Reforma Protestante. Nessa pintura aqui, a gente vê que há a representação do Apocalipse, né, dos últimos dias, mas existe um elemento aqui que chama muita atenção, que é a nudez. E justamente foi essa nudez que foi muito criticada pela sociedade vigente, que era comandada
pela igreja. E era essa igreja, inclusive, que estava sofrendo uma determinada sanção por causa da reforma protestante. Em resposta ao questionamento da moral e da legalidade dessa instituição, a igreja mandou que fossem cobertas as genitálias das pessoas que aparecem nuas aqui. Elas foram cobertas com folhas de figueira. Não sei se está dando para vocês verem, mas bem aqui, ó, onde deveria estar a genitália, está uma folha de figueira. E foi assim que se começou a cobrir a nudez com esse tipo de folha, né? Mas um outro caso que está mais perto aqui da gente é o caso da música do Adoniran Barbosa, que foi censurada na época da ditadura aqui no Brasil. Foram muitas as músicas, existem vários exemplos. Cálice, por exemplo, do Chico Buarque, foi vetada justamente pela proximidade do som de cálice, né, que é um substantivo com o verbo calar-se. Mas vejam que aqui, no caso dessa música, o veto ocorreu por uma falta de gosto, ou seja, estava ocorrendo ali um certo preconceito com uma parcela da sociedade com baixa escolaridade que estava sendo representada aqui nessa música. Então vale a reflexão de que não só uma obra ou um artista pode ser censurado, mas também podem ser calados determinados grupos da sociedade que não convém chamar a atenção. Oi, gente. Meu nome é Tuane, voltando aqui para vocês. Como a Monique e o Rudá disseram, a arte tem uma função social. Ao decorrer da história, ela foi usada, para a gente conhecer as nossas histórias, as histórias dos outros países do mundo, como a história mudou ao decorrer desse tempo, como a representação artística mudou. O que antes a gente tinha como focado na estética, hoje a gente tem focado mais nas ideias que quer transmitir. É uma questão política também. Então, vocês reparem que a arte está totalmente voltada para esse lado social, né? Ela representa tudo o que a gente conhece e enquanto sociedade como um todo. Pensando nisso, a arte também tem essa função social de transmitir os nossos sentimentos. O que a gente está sentindo, de refletir também o que a gente está sentindo. Imaginem vocês que vocês identificam quando vêm cenas ou vêm músicas, os sentimentos que vocês sentem, as vivências que vocês vivem, vocês fazem essa ligação também que vocês veem. Isso também fica muito claro num álbum que o J Balvin criou também. O álbum dele tem o nome Colores, ele é colombiano, e cada uma das 10 músicas do álbum apresenta nomes de cores. Isso é interessante por quê? Porque é um álbum que é muito voltado para o que ele sente, para as experiências que ele teve historicamente na vida dele, e cada cor representa um momento para ele. Então, rojo, ele vai falar das paixões que ele teve, amarelo ele vai ligar a felicidade, o cinza ele vai ligar as brigas que ele teve. Tudo aí tem uma representação para ele, tudo aí tá ligado à história dele. Por que isso é interessante também? Porque nessa época de pandemia, a arte está sendo fundamental para a gente não pirar, não ter crises imensas de ansiedade. Ela é a representação do nosso sentimento e ela é que alivia também os nossos sentimentos. Então, pensem nisso, pensem em usufruir dos livros, das séries, filmes, novelas, músicas, o que vocês puderem para ter esse caminho de alívio e também para refletir sobre os momentos que vocês estão vivendo. Beijinhos, obrigada. Fala pessoal, vou falar um pouquinho sobre a relação de arte, ou melhor, entre arte e história. Para começar, preciso deixar claro que história e arte têm tudo a ver uma coisa com a outra. Há muito tempo na humanidade que as duas caminham juntas. Isso por quê? Porque a gente entende que a arte é uma forma de expressar do ser humano, né? Uma dentre as muitas que são possíveis. E a história, aquela área do conhecimento, ou melhor, uma ciência que é preocupada em estudar justamente o homem através do tempo. Isso inclui as suas formas diferentes de se expressar. E em alguns momentos históricos a gente vê como a arte e a história elas caminham juntas e a gente consegue perceber a história através da arte. Por exemplo, na sala de aula, quando a gente vai falar sobre Renascimento, a gente está falando sobre uma mudança de pensamento do homem europeu ocidental, que passa do final da Idade Média para o início da Idade Moderna, e isso a gente vê claramente através da arte, com a valorização que se dá às formas, a imagem do homem com o sentimento humanista, utilizando recursos que antes não se utilizava, como a matemática, com a ideia de proporção,
os estudos anatômicos que vão ajudar a estudar a forma do corpo humano. E além disso, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o uso político da arte dentro da história. Isso tem a ver também com o Renascimento, porque no Renascimento a gente tem aquela figura, que é a figura dos mecenas, que eram patrocinadores, as pessoas que encomendavam essas obras de arte, e muitas vezes eles faziam isso como uma demonstração de prestígio social, de um poder simbólico. Então a gente tem a burguesia, que ela vai encomendar diversas obras para tentar mostrar que é um novo ator social que está ali. A própria igreja, como a Monique mostrou, ela vai ser uma das grandes patrocinadoras dessas obras de arte. E, além disso, a gente vai ter em outros períodos também a arte com uso político. No antigo regime, os monarcas absolutistas também vão utilizar a arte como uma demonstração de poder. No século XIX, aqui no Brasil, a arte vai ser muito importante para a construção de uma ideia nacional. Isso tanto na literatura, como no romantismo, como na pintura também. Obras de Vitor Meirelles, Pedro Américo, são obras que a gente vê em todos os livros didáticos, como A Primeira Missa, Independência ou Morte, e elas são obras que, apesar de contar a história do Brasil, a gente tem que ter em mente que elas estão contando a história do Brasil da maneira que aqueles grupos que estavam no poder desejavam que aquela história fosse contada, da maneira que aquela nação fosse construída. No século XX, um bom exemplo também, dentre os milhares que tem, é o da obra de Guernica, do Pablo Picasso, que é uma obra que ela vai denunciar os horrores da guerra que a gente tem na Guerra Civil Espanhola. E além disso, a história e a arte ela tem diversas outras relações. Quando a gente fala sobre patrimônio, que é aquilo que a gente deixa para a nossa geração e para as outras gerações também refletirem, representar uma cultura, uma sociedade, a arte está totalmente envolvida nessa questão também. Por isso que a gente tem diversos centros culturais, museus que são preocupados em preservar a arte e representar essa cultura para as suas sociedades e para quem mais desejar vê-las. Bom, vou mostrar para vocês rapidinho uma das obras que eu falei para vocês. Aqui a gente tem a Primeira Missa, que é aquela imagem que tem todo o livro didático, né? Ela é uma figura muito interessante. Ela foi feita durante o período do reinado de Dom Pedro II e ela tem um formato de pirâmide. Vocês vão perceber que ao centro e no topo dessa pirâmide a gente tem o crucifixo, os sacerdotes, um pouquinho abaixo a gente tem os portugueses, e lá embaixo, ao redor, inclusive de uma maneira mais escura, sombreada, a gente tem o quê? Os índios. Isso é proposital. Quer mostrar que essa nação é de todos, mas algumas figuras elas são dadas mais importância. E a outra imagem é a figura de Guernica, composta pelo Picasso em 1937. E por que eu acho essa imagem tão interessante? Porque, ao contrário da imagem do Vitor Meirelles, que se preocupa em dar um tom de realidade à sua pintura, aqui a gente tem uma pintura totalmente subjetiva. As formas, elas não são formas que estão presas à ideia de real, representar o real. Elas são formas subjetivas, algumas formas geométricas, mas se a gente presta atenção no quadro, a gente é capaz de produzir algum sentimento, na maioria das vezes sentimentos negativos, a partir dessa obra que tenta mostrar um pouquinho do que foi o horror da guerra, naquela guerra que foi a Guerra Civil Espanhola. Bom, galera, depois de toda essa problematização sobre o conceito de obra de arte, né? Eu vou comentar um pouquinho com vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre arte e geografia, né? Então a gente já viu que a arte está nas galerias, está nas pinturas, nos cinemas, nos teatros, museus, bibliotecas, músicas, mas também está nas ruas, nos muros, né? Nos livros, nas rodas de rap, enfim. Mas como a arte num país desigual como o nosso, ela também tem um papel, muitas vezes, de segregação e de exclusão dentro das cidades, né? Inclusive, isso foi tema da redação do Enem do ano passado, sobre a democratização das salas de cinema. A Monique pode conversar depois um pouquinho com vocês, né, sobre isso. Mas só para a gente pensar um pouco, né? Segundo dados do IBGE, apenas 10% dos municípios brasileiros
eles têm salas de cinema. Se você for falar de salas de teatro, né, são 23% dos municípios brasileiros. Enquanto o Brasil é um país que tem mais de 3.500 museus em seu território, né, uma pesquisa do IBGE mostrou que cerca de 80% dos frequentadores desses museus, eles têm uma renda familiar superior a R$ 9.000. Então, além de uma falta desses equipamentos na maioria dos municípios brasileiros, a gente também pode pensar em municípios que têm esses equipamentos, onde eles se localizam. Onde estão as salas de teatro? Onde estão as salas de cinema? Onde estão esses museus? Eles ficam em bairros periféricos ou ficam em bairros mais nobres? Né? Porque se a gente olhar aqui a região metropolitana do Rio de Janeiro, e aí o professor Ronaldo, no vídeo sobre geografia urbana, definiu o que é a região metropolitana para vocês, né? A grande maioria desses equipamentos estão concentrados no único bairro, que é o centro da cidade do Rio de Janeiro. Né? Quantos museus, quantas salas de cinema a gente tem em um bairro como Santa Cruz, como Pavuna? Né? Quantos nas cidades da Baixada Fluminense? Né? Outra coisa para a gente pensar, quanto tempo e quanto dinheiro, né, uma família que mora num bairro periférico demora e gasta para levar toda aquela família para visitar o museu. São algumas questões para a gente pensar. Eu acho que fica mais a reflexão para como a arte e a geografia, elas também têm um papel de explicar um pouco essa segregação espacial dentro da cidade. Bom, galera, acho que é isso, o tempo é curto e a gente tentou conversar um pouquinho com vocês sobre artes, mas a gente pode aprofundar depois, procure a gente para aprofundar o debate, para conversar mais sobre isso. Minha fala vai ficando por aqui, muito obrigado, espero encontrar vocês logo, logo, pessoalmente, né? E se cuidem, gente, para que quando a gente se encontrar pessoalmente, esteja todo mundo lá. Um beijo. É isso, pessoal. Meu tchau para vocês também. Se cuidem. Espero que a gente esteja juntos o mais breve possível. Muita tranquilidade na medida do possível para passar por esse momento. E um abraço. Tchauzinho, galera. Espero que vocês vejam, que vocês tirem as dúvidas, recorram a gente para aprofundar esse debate. Procurem a página de espanhol do PVS no Facebook. Procurem os vídeos que a gente disponibiliza. Peçam outros formatos. A gente está aqui para ajudar vocês e muita comunicação. Beijinho. É isso, gente. Tchau, tchau. Que vocês possam refletir sobre todas as questões levantadas, tá? Sobre a arte. Que vocês possam ver como ela se aplica no nosso dia a dia e em quais contextos. Bem, galera, essa orientação acadêmica especial, né, porque ela está em outro formato aqui, está terminando por aqui. A gente vai colocar, né, vai disponibilizar para vocês os materiais que a gente usou nesse vídeo, as imagens e tal, e fazer outras sugestões e recomendações também para vocês seguirem, verem, e a gente continuar pensando junto. Afinal de contas, essa é a maior proposta aqui. Certo? Um abraço a todos e a todas e até breve.